85. Francisco Carlos, para terminar a nossa entrevista, eu vou fazer aqui a pergunta ao professor da Universidade, Francisco Carlos, né? Eu vejo a sua luta, venho acompanhando, né? Viaja a Natal, na Assembleia Legislativa, discuta aqui na Câmara, discuta na UERN, né? Enfim, a sua defesa, o moçoroense é testemunha da sua defesa em prol da UERN. Qual o seu principal temor? Você teme que um dia a UERN venha se fechar, que um dia se feche a UERN com a intenção de se privatizar? Para o nosso ouvinte que está também com esse medo, que tem um filho que estuda na UERN, o que é que o senhor diria para o ouvinte que está em casa nesse momento? Qual o principal medo hoje em relação ao UERN? O que é que tem ali, o que é que pode estar acontecendo que a gente possa estar vindo perder essa universidade? Olha, Guimar, por sinal, esse ano eu não faltei às sessões na Câmara, nenhuma delas, à exceção de 3 ausências justificadas, quando eu estive justamente em Natal tratando de temas relacionados à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, 3 ausências justificadas, todas elas para discutir a Universidade do Estado. Olha, eu não temo privatização. Privatização é uma ideia absurda. De tão absurda que não deveria ser nem objeto de discussão. Porque aquela instituição, ela existe enquanto instituição pública, tem um valor educacional, mas dificilmente teria um valor financeiro e material que pudesse interessar a um investidor privado, né? Para manter, inclusive, cursos que são importantes para o desenvolvimento da região, do Estado e do Brasil, mas que não interessaria o setor privado. Ao setor público, sim, com sua função social, interessa. Ao investidor privado, não. Então, também não temo, porque você veja como é absurdo discutir privatização. Ora, aqueles professores e servidores são todos concursados. Não teria como colocá-los para fora. Então, você privatizaria ou fecharia e continuaria pagando o salário, que é a maior parte da despesa da instituição. E colocaria esses servidores aonde? Para ir abarrotar os setores em outros órgãos administrativos, sem ter nenhuma cadeira para sentar, um birô para trabalhar. É um absurdo discutir isso. Então eu não temo isso, apesar de saber que existem pessoas, especialmente na capital do estado, que falam disso e falam nisso, apesar de ser um absurdo. O que eu temo em relação à universidade, Guimar, é que ela seja sufocada, é que a falta de investimento na manutenção das atividades de ensino, de pesquisa e extensão sejam sendo sufocados, que a instituição vá morrendo, vá sendo asfixiada pela falta de investimento, que os seus bons quadros técnicos, professores formados em nível de doutorado, que levaram, ou de mestrado, que levou-se 20 anos a instituição investindo para formar aqueles quadros, que essas pessoas agora comecem a querer deixar a instituição para ir para outros lugares. E assim o Estado e a nossa região perca esse investimento que foi feito na qualificação desses quadros técnicos. Me preocupa que a fuga de cérebros aconteça na universidade, que o ensino se precarize pela falta de investimento. E assim a instituição vai morrendo aos poucos e através dos anos. Até que alguém realmente, de fato, chegue e diga, não presta um ensino de qualidade, não presta um ensino relevante, não precisa existir. Então, é isso que pode acontecer com a universidade. Em quanto tempo vai levar isso? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos? Eu não sei. Mas a continuar da maneira como está, se não for dada a importância à educação como ela merece e de fato tem, nós poderemos ter no futuro uma instituição totalmente sucateada. E não é verdade que o Estado do Rio Grande do Norte não pode manter a universidade. O Estado do Ceará, nosso vizinho, mantém 3 instituições estaduais. O Estado da Paraíba mantém, pagando em dia, direitinho, tudo bacaninha, uma instituição. A Bahia tem 5 instituições de ensino superior estadual. O Estado do Paraná, o Guimar, tem 7 universidades estaduais. E o Estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, é verdade, tem 3 universidades gigantescas, uma delas a maior da América Latina, que é a USP. E tem ainda a Unicamp e a Unesp, que são outras 2 gigantes. Então, como é que o Estado do Rio Grande do Norte não tem condição de manter uma instituição universitária para desenvolver
e qualificar os seus recursos humanos, condição necessária e essencial para o desenvolvimento. Chegando ao absurdo de alguém dizer, eu sei que você já está no seu limite do seu tempo, Guimar, chegou ao absurdo de alguém dizer assim, é possível formar esses quadros pagando menos a uma instituição privada. Ora, uma instituição privada jamais desenvolveria as atividades que a universidade desenvolve enquanto pública. Por exemplo, se você diz que para formar um aluno numa universidade privada custa R$800 e na Universidade do Estado custa R$1.600, e aí você diz é mais barato pagar R$800 numa privada, você está esquecendo que a universidade privada não forma quadros, ela não envia um professor para passar 4 anos fora para formar um doutor ou um mestre em 2 anos. Ela não financia pesquisa. Ela não dá condições para que o professor produza artigos. E tudo isso é a instituição pública quem faz. Atividades de pós-graduação, atividades de extensão. E tudo isso aumenta os seus custos. Agora, a universidade privada, então, pega aquele professor que foi formado na instituição pública e ele vai trabalhar lá sem ela ter investido R$1 nele. Para formar, para melhorar os seus índices de avaliação, contrata o professor formado na instituição pública. E na instituição pública o professor produz um artigo e publica. A universidade pública pagando aquele trabalho. A universidade privada contrata esse professor com um artigozinho publicado para o qual ela não investiu R$1 e vai para lá o currículo dele para melhorar a avaliação da universidade privada e diminuir os seus custos. Aí comparar o custo de uma universidade, da formação de um aluno na universidade privada e universidade pública é no mínimo má fé. Ou ignorância. E eu não digo isso falando contra as instituições privadas, porque sei da importância que elas têm e precisam continuar existindo, mas cada um cumpre o seu papel. E o Estado do Rio Grande do Norte precisa ter sua instituição universitária de ensino superior funcionando com qualidade. Essa é a nossa luta e é a que o Estado precisa. Tá aí o vereador Francisco Carlos aqui no Jornal Boca da Noite. Obrigado, vereador, pela participação aqui no programa. Queria agradecer você, o Roberto, né? Como é o nome aqui do companheiro? Jocifran, que está aqui acompanhando. Formado pela UERN, viu? Formado pela UERN, muito bem. Profissional. Muito bem. Então, queria agradecer a sua presença aqui, vereador. Um abraço, muito